Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Sinta o ar entrando. Sinta o ar saindo. Agora, apenas observe. Observe os sons ao seu redor. Observe os pensamentos passando. Observe as sensações no corpo. E perceba que há uma presença silenciosa por trás de tudo isso. Mas, normalmente, não é esse silêncio que domina a nossa experiência interior. O que reina, quase sempre, é o barulho da mente. Um ruído incessante. Uma tagarelice constante. Um comentarista interno que não se cala. Ele comenta, julga, analisa, relembra, planeja, se preocupa, se compara, e nunca para. Essa é a mente barulhenta. Ela é como um rádio que nunca é desligado. Está sempre emitindo alguma frequência. Muitas vezes, uma frequência de medo, de ansiedade, de necessidade, de falta, de controle. É esse ruído mental que nos tira da paz do agora, que nos arrasta para o passado, ou para o futuro, mas quase nunca nos deixa aqui, no presente. Eckhart Tolle nos ensina que esse barulho na mente não somos nós. Ele diz: você não é os seus pensamentos, você é a consciência por trás deles. A mente barulhenta é um mecanismo de sobrevivência. É útil, em muitos momentos. Quando se torna o mestre, e não o servo, ela passa a dominar nossa vida. A mente então se torna o nosso cárcere, e nós, os prisioneiros. É por isso que tanta gente vive em estado de tensão, mesmo sem motivo aparente. Porque há tanto sofrimento interno, tanta angústia, tanta inquietação. Porque a mente está barulhenta, e não sabemos mais como silenciá-la. A boa notícia é que isso pode mudar. Você pode aprender a observar a mente, sem se perder nela. Você pode voltar para o silêncio, para a presença, para o agora. E, neste momento, enquanto você escuta esta leitura, talvez já esteja sentindo que o silêncio está mais perto do que você imaginava. Ele não precisa ser criado. Ele já está aqui. Sempre esteve. Só é preciso desligar o ruído por um instante e deixar que o silêncio te mostre quem você realmente é. A origem do ruído mental. Para entender como silenciar a mente, é preciso, primeiro, compreender o que alimenta o barulho. De onde ele vem. Porque a mente não consegue simplesmente ficar quieta. Eckhart Tolle nos aponta um caminho. O ruído mental nasce da identificação com os pensamentos. Em outras palavras, achamos que somos o que pensamos. Isso não é verdade. A mente é uma ferramenta, poderosa, sim, brilhante, muitas vezes, mas que se tornou independente, automática, desgovernada. O pensamento compulsivo é como um rio caudaloso, que nos arrasta sem que percebamos. Um pensamento puxa outro, e mais outro, e mais outro. E quando vemos, já se passaram horas, dias, anos, vivendo dentro da cabeça. Eckhart nos mostra que a origem desse ruído é o ego. O ego é uma construção mental. É a imagem que fazemos de nós mesmos. Não quem somos de verdade, mas quem achamos que somos. E o ego precisa do pensamento para sobreviver. Precisa do conflito, do drama, da comparação, da história, do passado e do futuro. Ele não vive no agora. Porque no agora, ele não existe. Então, a mente barulhenta é o esforço do ego para continuar existindo, para continuar sendo o centro, mesmo que isso custe a nossa paz. Você já notou como a mente sempre precisa de algo a mais? Ela diz: quando eu conseguir aquele emprego, quando eu terminar aquele curso, quando eu me livrar daquela pessoa, quando eu tiver mais dinheiro,
Então, serei feliz. Mas esse momento nunca chega, porque a mente não vive no agora. Ela vive na carência, na busca, na falta, e esse estado de busca contínua é o combustível do barulho mental. O ruído vem da resistência ao momento presente. Vem da ideia de que o agora não é suficiente. Vem do desejo de estar em outro lugar, com outra vida, com outro corpo, outro cenário, mas tudo isso é ilusão. A mente barulhenta é um reflexo do nosso esquecimento. Esquecemos que a paz não está lá fora, ela está aqui, neste instante. Quando você começa a se lembrar disso, algo muda. O silêncio começa a surgir, por entre os pensamentos, como pequenos espaços de presença. E esses espaços são mais poderosos do que 1000 pensamentos. Neles, você toca a verdade. A verdade de que você é mais do que a mente, mais do que as palavras, mais do que a história. Você é o espaço onde tudo acontece. Você é a presença silenciosa, por trás do barulho. E quando começa a perceber isso, a mente já não tem tanto poder. Ela começa a se aquietar. O sofrimento causado pelo excesso de pensamento. Pare por um momento e observe sua mente. Veja como ela está sempre dizendo algo, comentando, interpretando, reagindo. Agora, pergunte-se: esses pensamentos me trazem paz ou me causam ansiedade? Eckhart Tolle nos mostra algo muito simples e profundamente transformador. O sofrimento emocional não vem das situações em si, mas da maneira como a mente reage a elas. O sofrimento nasce do pensamento, do julgamento, da resistência ao que é. Quando resistimos ao agora, criamos tensão, e essa tensão vira dor. A mente diz: isso não devia estar acontecendo. Eu não devia me sentir assim. Essa pessoa não devia ter feito aquilo. Esses pensamentos parecem naturais. Mas são, na verdade, a raiz do sofrimento. A dor existe. Ela faz parte da vida. Mas o sofrimento é opcional. A dor é o que acontece. O sofrimento é o que a mente faz com o que acontece. E isso muda tudo. Você já percebeu como a mente revive o passado? Volta 1000 vezes naquela conversa, naquela falha, naquela dor. Ou então, se projeta para o futuro. Imagina cenários de medo, de perda, de fracasso. Tudo isso é sofrimento criado pela mente. Eckhart nos ensina: todo problema é uma criação da mente. O problema não está no agora. O agora é sempre simples. Se há algo a ser feito, você faz. Se não há, você aceita. Mas a mente quer resistir, quer lutar, quer controlar, e nesse esforço de controle, perdemos a conexão com a vida. Nos desconectamos do momento presente. Nos tornamos reféns de uma realidade mental, que muitas vezes nem é real. É por isso que tantas pessoas vivem exaustas, porque pensam demais, porque vivem em um estado de alerta constante, como se houvesse algo errado, mesmo quando tudo está bem. Esse cansaço não vem do corpo, vem da mente. Uma mente em constante atividade consome energia vital, desgasta o sistema nervoso, afeta o sono, a saúde, a clareza, a alegria. É como estar em um carro, com o motor ligado o tempo todo, mesmo quando não está andando. Existe um outro caminho, existe uma paz, que não depende de nada externo. Ela está sempre aqui, disponível. Basta um instante de presença, um instante de silêncio, para perceber. O agora não tem problemas. É só a mente que os cria, e você não precisa acreditar em tudo que ela diz. Você pode apenas observar, respirar, estar, e quando faz isso, o sofrimento começa a se dissolver. Não porque a vida mudou, mas porque você mudou a forma de estar na vida. Porque silenciar a mente é essencial. Silenciar a mente não é fugir da vida,
não é negar os pensamentos. Não é forçar o silêncio. Silenciar a mente é retornar à essência. É deixar de viver apenas na superfície, para mergulhar no fundo. Eckhart Tolle nos mostra que a mente barulhenta é como a superfície de um lago. Agitada, turbulenta, refletindo apenas distorções. Debaixo da superfície, existe profundidade, existe quietude, existe clareza. Quando a mente se aquieta, você vê mais claramente, sente mais profundamente, age com mais presença. O silêncio interior é o espaço onde a consciência desperta. É onde você acessa a sabedoria além do pensamento. Eckhart diz: o espaço entre os pensamentos é mais importante do que os pensamentos. Esses espaços são como janelas para o eterno, para aquilo que é real, para o agora. Por isso, silenciar a mente não é um luxo. É uma necessidade. Vivemos em um mundo ruidoso, cheio de estímulos, informações, distrações. Sem o silêncio interior, somos facilmente arrastados por tudo. Somos reativos, impulsivos, desconectados. Mas no silêncio, a liberdade, você deixa de ser controlado pela mente e começa a usar a mente com sabedoria. Você deixa de buscar fora e começa a encontrar dentro. No silêncio, você percebe que não precisa provar nada. Não precisa ser mais, ter mais, controlar mais. Você já é. Você já está aqui. E isso é suficiente. Quando você silencia, a intuição pode surgir, a inspiração pode fluir, a presença se fortalece. Você se torna inteiro, inteiro no agora, inteiro na vida. E esse estado de inteireza é o que tantos buscam em lugares errados. Não está na próxima conquista, não está no próximo relacionamento, não está em mais uma vitória. Está no silêncio. Silenciar é retornar para casa, para o lar que você nunca deixou, mas do qual se esqueceu, por viver preso na mente. A prática do silêncio não é se isolar, é estar no mundo, sem ser dominado por ele. É viver com presença, com clareza, com verdade, e isso transforma tudo. O poder do agora como remédio para a mente inquieta. Existe um remédio simples, profundo e sempre disponível para a mente inquieta. Esse remédio é o agora, o momento presente, o único tempo que existe, de fato. O único lugar onde a vida acontece, o único espaço onde podemos ser verdadeiramente livres. Eckhart Tolle nos diz, com clareza, não há nada fora do agora. Tudo o que você já viveu, aconteceu, no agora. Mesmo quando a mente fala do passado, você a está ouvindo, agora. Mesmo quando a mente projeta o futuro, ela faz isso, agora. Então, por que resistimos tanto ao presente? Porque não conseguimos ficar aqui, mesmo por poucos instantes. A mente barulhenta não quer o agora. Porque no agora, ela perde o controle. No agora, não há passado para alimentar a identidade. Não há futuro para projetar fantasias. No agora, só a vida, pura, simples, silenciosa. Mas a mente quer complicar, quer planejar, quer lembrar, quer buscar. E quanto mais buscamos, mais nos afastamos. Eckhart ensina que tudo o que você procura já está presente no agora. Paz, alegria, segurança, amor. Esses não são estados que vêm de fora. Eles surgem quando você se âncora na presença. Quando você está presente, a mente se acalma. Porque ela percebe que não precisa controlar, não precisa proteger, não precisa correr. Você simplesmente está. E isso basta. Você respira e sente o corpo. Você olha ao redor e vê, de verdade. Você ouve um som e não reage, apenas ouve. E nesse estado, o tempo desaparece. Você entra no que Tolle chama de estado de ser. É uma consciência tranquila, sem esforço, sem medo, sem necessidade. É o momento em que você volta para si mesmo, e não importa o que está acontecendo lá fora, porque dentro há paz.
a prática do agora, é a prática do silêncio, é a prática da presença, é a prática da verdade. Você pode fazer isso agora mesmo. Respirar, sentir, estar e perceber que está tudo aqui. Nada falta, nada precisa ser diferente. Só o agora é real, e quando você vive nele, a mente barulhenta perde a força, e você se encontra. Práticas para silenciar e observar a mente. Silenciar a mente não é uma tarefa que se conquista à força, não é uma batalha contra os pensamentos. É um processo gentil, presente e profundamente consciente. Eckhart Tolle nos ensina: você não precisa lutar contra a mente, apenas observe-a. A simples observação já é um ato de poder. Porque, ao observar, você cria um espaço. Um espaço entre o que acontece e aquele que observa. E nesse espaço, surge o silêncio. Então, como praticar isso na vida diária? Primeiro, torne-se um observador dos seus pensamentos, sem julgá-los, sem querer que eles parem. Apenas observe. Veja como eles surgem, como desaparecem, como tentam capturar sua atenção. Você pode dizer para si mesmo: veja, lá está a mente, pensando de novo. Isso basta. A consciência já começou. Segundo, use a respiração como âncora. A mente vive no tempo, mas a respiração é sempre agora. Ao focar na inspiração e na expiração, você retorna ao presente. Você pode fazer isso em qualquer lugar, a qualquer momento, com olhos abertos ou fechados, com pressa ou com calma. A respiração é um portal. Terceiro, sinta o corpo interior. Eckhart nos convida a perceber o corpo, não como forma, mas como campo energético. Feche os olhos por um instante e leve sua atenção para as mãos. Você sente uma energia sutil ali, um formigamento, um pulsar. Esse é o corpo interior. Ao senti-lo, você sai da mente e entra na presença. Faça isso com os pés, com o peito, com o abdômen, com o corpo inteiro. Essa prática silencia. Quarto, aceite o momento presente. Aceitação não é resignação, é rendição consciente ao que é. Se você está preso no trânsito, aceite. Se está sentindo tristeza, aceite. Se algo deu errado, aceite, porque a não aceitação cria sofrimento, e a aceitação abre espaço para a paz. Eckhart diz: diga sempre sim ao momento presente. Esse sim muda tudo. Quinto, observe a natureza. A natureza não pensa, mas é. Uma árvore não tem pressa. Uma flor não se compara. Um pássaro não se preocupa. Quando você está com a natureza, ela te ensina o silêncio. A mente começa a desacelerar. Você respira diferente. Você sente. Observe uma folha ao vento. Sinta a brisa na pele. Ouça o som da chuva. Isso é meditação viva. Sexto, permita o espaço interior. Eckhart fala muito sobre espaço. O espaço entre um pensamento e outro. O espaço entre duas palavras. O espaço antes de responder. O espaço entre você e o que observa. Esse espaço é presença. Crie mais espaço na sua vida. Fale menos. Escute mais. Esteja mais. A vida não precisa de tantas explicações. Ela só precisa ser vivida. E no espaço, o silêncio floresce. O silêncio como portal para o ser. Há algo mais profundo do que a mente, mais silencioso que qualquer pensamento, mais vasto do que qualquer emoção. Eckhart Tolle chama isso de ser. O ser é a essência por trás de tudo o que você pensa ser. Não tem forma. Não tem nome. Não tem história. É aquilo que permanece, mesmo quando todos os papéis desaparecem. E como acessá-lo? Como reconhecer esse ser? Pelo silêncio. O silêncio não é apenas a ausência de som. É um estado de pura presença, de pura consciência, de total entrega. Quando você entra em silêncio, você deixa de se identificar com os pensamentos.
Você para de correr atrás de significados. Você repousa. E ali, no fundo desse repouso, está o ser. É como se todo o ruído da mente fosse uma névoa. E o silêncio fosse o vento suave que dissipa essa névoa. Você não precisa entender com a mente. Você precisa sentir. Eckhart diz: o ser é sentido como uma presença viva dentro de você. Essa presença é simples, é clara, é eterna. Ela não depende de circunstâncias, não depende de títulos, não depende de conquistas. Ela é. E quando você entra em contato com ela, algo muda. Você deixa de viver em busca e passa a viver em conexão. Você deixa de se perder em histórias e passa a viver com autenticidade. O silêncio é o portal, mas esse portal não se abre com esforço, não se abre com luta. Ele se abre quando você para. Para de resistir, para de fugir, para de se distrair e apenas permanece, presente, atento, silencioso. Nesse espaço, a mente já não é a mestre. O ego já não é o centro. O tempo já não é a prisão. Você está, e isso basta. O ser não precisa ser explicado. Ele precisa ser reconhecido, vivido, sentido. E isso acontece no silêncio. Nesse silêncio, você percebe, não está separado da vida. Você é a vida, expressando-se, respirando, fluindo. Você é o espaço onde tudo acontece. E quando você reconhece isso, o medo desaparece. A ansiedade dissolve. A necessidade de controle enfraquece. Porque você está na raiz do que é. Você está no ser. E nada pode ser mais real que isso. O ego e o apego ao pensamento. Por que é tão difícil silenciar? Porque a mente insiste tanto em falar, mesmo quando não há nada a dizer. A resposta está no ego. Eckhart Tolle nos ensina que o ego não é quem você é apenas um padrão de pensamento. Um conjunto de identificações. Um eu construído pela mente. O ego diz: eu sou o que penso. Eu sou minha história. Eu sou minha dor. Eu sou o que os outros acham de mim. Mas tudo isso é ilusão. O ego vive da separação. Ele precisa se sentir diferente. Melhor ou pior. Superior ou inferior. Ele se alimenta de comparação, de conflito, de drama. Por isso, o ego ama o barulho mental. Porque no silêncio, ele desaparece. No silêncio, não há papéis a representar. Não há histórias para defender. Não há máscaras para sustentar. E o ego tem medo disso. Ele teme o vazio. Mas o que ele chama de vazio é, na verdade, liberdade. Por isso, quando você tenta silenciar a mente, o ego reage. Ele cria distrações. Ele gera pensamentos urgentes. Ele traz lembranças dolorosas. Ele projeta futuros assustadores. Tudo para manter você no domínio dele. Eckhart explica: o ego é uma imagem falsa de si mesmo, mantida por pensamentos contínuos. É por isso que observar a mente é tão poderoso. Quando você observa o pensamento, sem se identificar com ele, o ego enfraquece. Você percebe: ah, eu estou tendo esse pensamento, mas ele não sou eu. Isso é libertador. Você já não é mais o personagem. Você é a consciência que observa o personagem. E isso muda tudo. O apego ao pensamento é o que gera sofrimento, porque a mente não para. Ela revive o passado, culpa, arrependimento, vergonha. Ela projeta o futuro, ansiedade, preocupação, medo. E você se identifica com isso tudo, acredita que é real, e sofre. Mas Eckhart nos convida: questione o pensamento, observe o pensamento, e vá além dele. Você pode dizer: esse pensamento é útil, é verdadeiro, é necessário agora. Se não for, solte. Volte à respiração. Volte ao corpo. Volte ao agora. O ego não gosta disso. Mas a sua essência agradece.
Porque toda vez que você escolhe o agora, você escolhe a verdade. E toda vez que você escolhe a verdade, a paz se aproxima. O ego ainda pode estar presente, mas ele já não comanda. Ele já não aprisiona. Ele já não define quem você é. Você não é o pensamento. Você é o espaço onde o pensamento acontece. Você é a presença, observando. E nesse estado de presença, o ego perde a força. Aceitação e rendição como caminhos para a paz. Existe uma força transformadora, que não exige esforço, não exige luta, nem controle. Essa força é a aceitação. Eckhart Tolle nos lembra: a aceitação do momento presente é o fim do sofrimento. Mas o que significa aceitar? Aceitar não é se conformar. Aceitar não é desistir. Aceitar é parar de resistir ao que é. É dizer: sim, isso está acontecendo. Mesmo que eu não goste. Mesmo que não seja o que eu esperava. Porque a resistência é o que gera dor. Não é o evento em si que nos faz sofrer. Mas o pensamento que diz: isso não deveria estar acontecendo. E é aí que começamos a lutar com a realidade. Começamos a rejeitar o agora. E com isso, nos afastamos da paz. A mente quer controlar. Ela quer que as coisas sejam como ela imaginou. Mas a vida não segue roteiros mentais. A vida é. E quanto mais cedo reconhecemos isso, mais cedo encontramos descanso. A aceitação abre espaço. É como abrir as janelas de uma sala fechada. O ar entra. A luz entra. A vida flui. Mas há algo ainda mais profundo que a aceitação. A rendição. A rendição não é fraqueza. É coragem. É confiança. É dizer: eu entrego. Eu deixo de resistir. Eu permito que a vida me guie. Eckhart Tolle ensina que a rendição é o portal para a inteligência universal, para a sabedoria maior, para o fluxo. Você se rende, e algo começa a agir por você. Algo mais sábio, mais sereno, mais verdadeiro. Rendição não é passividade, é presença profunda. É agir sem tensão, é responder à vida, e não mais reagir. É olhar para uma situação difícil e dizer: é parte do meu caminho. É olhar para a dor e perguntar: o que ela quer me mostrar? É olhar para o silêncio e sentir: eu estou em casa. Aceitação e rendição não podem ser forçadas, mas podem ser cultivadas. Comece com pequenas situações: um atraso, um cancelamento, um mal-entendido. Observe sua reação. Veja a resistência. Então, respire. Solte, aceite, e perceba: a paz se aproxima. Você não precisa controlar tudo. Você não precisa entender tudo. A vida sabe o que faz. A consciência que vive em você também vive em tudo. Renda-se a ela. Confie, porque no fundo da rendição, você encontra algo que sempre esteve ali. Você encontra a si mesmo.